Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Já estão quase chegando aí, né, nos nossos 5 minutos de tolerância para começar. Eu acho que quem tinha que entrar já pediu aí a autorização. Se chegar mais alguém, a gente vai autorizando para entrar. Está chegando agora. Então, gente, para falar um pouquinho, né, da nossa experiência de ontem, que a gente iniciou falando um pouquinho sobre a questão de ser avaliado, né, que não é só saber o conteúdo, a questão também é saber que o desafio da prova, né, o nosso corpo, o nosso pensamento tem que funcionar a nosso favor. Então, eu sempre oriento isso. Vai passar por qualquer desafio, lembra daquele momento de desafio que você venceu, lembra daquela sensação gostosa. Quem nunca ganhou um jogo de futebol, né, ou ganhou algum jogo que seja até mesmo de baralho, aquela sensação gostosa de parente chegando, que há muito tempo você não via, aquela sensação boa de abraço de mãe, abraço de pai. Então, é a gente, do momento da prova, você lembrar daquele momento bom, daquele momento de superação e usar essa energia a seu favor no momento da prova. Tá? Então, o seu cérebro, ele vai agir, né, no momento da alta de adrenalina, ele vai tentar agir para te coagir, para dar aquela sensação de lutar ou fugir. Mas o que você tem que fazer? Lembrar que você já venceu. Lembrar que você já é um vencedor. Igual eu falei ontem, né, da herança da graça. É muito importante a gente ter isso em mente. Nós estamos vivendo a geração da graça. Então, que vocês tenham isso em mente, vocês já venceram esse obstáculo. Hoje a gente já tem notícia de uma companheira nossa que estava acompanhando as aulas, já foi aprovada, parabéns para ela, viu? Então, que tenha mais casos aí de aprovação. Hoje nós vamos tratar de normas de circulação e conduta, tá, pessoal? Como que funciona? Como que eu chego nesse conteúdo de norma de circulação e conduta? No trânsito, existe uma hierarquia, né? Quem manda mais? Quem vai mandar mais primeiro é o agente de trânsito. Onde tiver agente de trânsito, eu vou obedecer às normas do agente. Ah, o semáforo, o sinal está vermelho. Eu vou obedecer, se o agente estiver mandando seguir, eu vou obedecer ao agente. Aí, onde não tiver o agente, aí quem manda mais é a sinalização semafórica ou luminosa. Eu vou obedecer a sinalização de maior prevalência, que é o semáforo. Aí, vamos supor que se formou uma fila de carro e o meu carro parou justamente embaixo de uma placa. Proibido parar, proibido estacionar. Eu estou passível de punição? Não estou, porque eu estou obedecendo o semáforo, que é a sinalização de maior prevalência. Mesmo depois, não tem semáforo, não tem placa. Depois do semáforo vem as placas. Não tem semáforo, não tem placa, não tem agente naquele lugar. Aí sim entra normas de circulação e conduta. O que são as normas de circulação e conduta? Então, são um conjunto de regras que a gente deve obedecer, mesmo sem ter sinalização. Então, nós vamos ver agora quais são essas regrinhas, tá? Quais são essas regras, principalmente para a prova e para a vida, viu, gente? Porque a maioria das cidades, dentro das cidades, a maioria das vias urbanas, elas não têm sinalização. Então, acontece muito acidente que a pessoa fica pensando, eu tenho preferência, outro tem preferência, mas como é que é a regra? Eu não aprendi direito na autoescola, então eu quero que saia todo mundo aqui bem entendido nesse sentido, tá? Vamos lá. Dentro dessa questão de norma, circulação e conduta, ficou alguns termos para a gente tratar. Eu até falei nas outras aulas, mas a gente acaba repetindo, até bom para vocês frisarem, tá, pessoal? Então, quem são os usuários da via, para começar, né, para a gente lembrar? São todos, né, pedestres, animais, veículos motorizados, veículos não motorizados, todos esses são usuários das vias. E as vias é por onde acontece o trânsito. Então, passeio é via, praça é via, tá? Um trilho no meio do pasto, está passando boi, é via, tá? É onde acontece o trânsito. E o trânsito ele é feito por pessoas, veículos não motorizados, veículos motorizados. Isso é o trânsito. E quem que são os usuários da via, então? Né? Que eles devem fazer? Primeira coisa,
Abster-se, quando eu falo abster-se, é não fazer, tá, gente? É negar-se de fazer. Abster-se, não fazer todo ato que possa contribuir, né, constituir perigo, causando obstáculo na via, tá? Então, não devo, por exemplo, atirar, né, lata pela janela, eu não devo simplesmente parar o meu carro no meio da via, isso indica também, não devo parar o carro sobre o passeio, porque o passeio é uma via, então não posso causar obstáculo e nem causar perigo, tá? Não posso nem obstruir e nem atirar nada na via. Isso é uma das regras, tá, gente? Permitir. Antes de colocar o veículo em circulação, é dever. Quando eu falo dever, gente, não obedecer normas de circulação e conduta é infração de trânsito, tá? Então, é dever de todo condutor observar se existe combustível até o final do trajeto. Ou seja, se seu carro acabar a gasolina no meio da via, você está passiva de punição. Você está desobedecendo uma regra, tá? Certificar também se o carro existe os componentes de funcionamento, equipamentos obrigatórios, né? Quais são os equipamentos obrigatórios? Triângulo, chave de roda, né? Esses são um dos equipamentos. Então, nessa parte, inibe só o proprietário, porque tem gente que pensa assim, se o problema é do veículo, aí eu peguei esse carro de um amigo, não, mas é responsabilidade do condutor, é dever do condutor certificar que existe combustível até o final. Ah, mas eu peguei, eu não sabia. Não. Existe um aparelho, né? Tem um equipamento no painel do veículo para você verificar. Então, é infração de trânsito, viu, pessoal? Isso cai na prova também. Isso gosta de perguntar se é infração de trânsito ou não. E carro que acaba gasolina, o que acontece com ele? Se ele está no meio da via, ele vai ser passível de remoção, tá? Ele vai para o pátio mesmo. Então, se acabar a gasolina, já sabem. O condutor, a todo tempo, ele deve ter o domínio do seu veículo. Ele tem que ter o domínio, ou seja, eu não posso falar no celular e dirigir, eu não posso dirigir com uma mão só no volante, igual a gente tratou ontem, lembra? Eu posso dirigir com a mão só no volante só quando eu for passar marcha ou quando eu for fazer sinal de braço, lembra? Então, não é sempre, muito cuidado, tá? Com a palavrinha sempre, com a palavrinha nunca, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Então, a todo tempo, devemos ter o cuidado, né, e o domínio do veículo. Quando eu falo regra de percurso, pessoal, é interessante vocês entenderem que regras de percurso são as regras de como eu vou percorrer, tá? Por exemplo, o que é uma regra de percurso? Uma das principais. O trânsito se faz pela direita, mas não é sempre que eu vou andar na direita da via, tá? Tem que tomar muito cuidado que tem essa questão na prova. Lá na letra A vai estar escrito assim, o trânsito se faz exclusivamente pela direita da via, quando não ocorre sempre, tá? Não é exclusivo. Toda ultrapassagem, ela deve ser feita pela contramão, pela esquerda, tá? Então, muito cuidado com isso. Ou, por exemplo, em casos, né, como, por exemplo, ultrapassagem, é permitido transitar para a esquerda. Então, eu não posso falar que é sempre. Muito cuidado com a questão do sempre. Lembra de ontem que até teve uma pessoa que ficou com uma dúvida? Para quem não acompanhou também vai ser novidade, e para quem acompanhou nós vamos esclarecer mais ainda. Sobre a questão das distâncias de segurança. Quais são essas distâncias de segurança? Eu devo guardar a distância lateral de um carro para o outro de 1,5 metros e a distância frontal de 2 segundos. Aí tem gente que se pergunta assim, mas distância não é medida em espaço, né? Em metros, em centímetros ou milímetros? Nesse caso, a distância é medida em segundos por causa de tempo de percurso, tá? É o tempo, o que seria esses 2 segundos? Um carro da frente passa por um obstáculo, o meu carro, eu conto 1,
2 e passo pelo mesmo obstáculo. Então, eu estou a 2 segundos. O que significa isso? Em condições normais, uma pessoa demora 2 segundos para parar o carro sem bater no carro da frente. Mas isso muda se estiver chovendo, muda se eu não tiver habilidade, muda se o meu carro estiver com pneu careca, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Existe uma distância média. É a mesma coisa de velocidade. Eu não posso falar, por exemplo, que tem uma velocidade ideal de segurança. Não existe, tá? Pode pesquisar em qualquer site de busca, qualquer livro. Não tem uma velocidade única de segura. Qual a velocidade mais segura para se transitar? Depende. Depende da via, depende do condutor, depende do carro, né? Porque se eu estou com um carro que tem freio ABS, pneu bom, eu vou parar mais rápido, meu tempo de parada. Lembra do que eu falei do tempo total de parada? O que é o tempo total de parada? É o tempo que eu gasto para parar o meu carro desde que eu percebi o perigo. Então, tem tempo de percepção, o tempo de reação, que é o tempo que eu demoro para colocar os pés sobre o pedal do freio, e o tempo de frenagem, o tempo que eu demoro para realmente frear o meu carro. Então, esse é o tempo total de parada. Em média, as pessoas têm um tempo de reação de 3/4 de segundo. Já os veículos, cada veículo tem um tempo de frenagem. Depende muito do sistema de freio que é usado. Então, não existe uma velocidade única de segurança, viu, pessoal? Isso é questão de prova também, tá? Isso cai lá na prova do Detran. Lembrar que se tiver... Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque isso cai muito, tá? Esse tipo de pergunta. A faixa da direita... eu posso transitar na faixa da direita, eles vão colocar para confundir. A faixa da direita é para veículos que estiverem mais rápidos. A faixa da direita, quando eu tenho mais de uma faixa, igual está aí no desenho, lembrando que a linha branca é sentido único. Se ela é pontilhada, eu posso transpor de faixa. Os cachorros da rua, tudo decidiu latir agora, viu, gente? Eu acho que é algum sinal. Mas vamos lá, vamos seguir. Tá dando para ouvir o áudio, tá bom? Alguém me retorna aí? Okay. Não ouvi, eu te entendo. Tá dando para ver a cachorrada também. Vamos lá, então. Eles vão parar agora. O que acontece? Se a linha é branca, indica que o fluxo está indo todo mundo para o mesmo sentido. Linha amarela indica que é sentido oposto. Lembra disso, porque isso cai demais. Nós vamos falar várias vezes. Se a linha é branca e tem várias pontinhas, né? Está pontilhada ou seccionada, também gosto de cair essa palavrinha na prova, significa que eu posso transpor de uma faixa para outra, eu posso fazer uma passagem, porque a passagem é quando eu não atinjo a contramão, e a ultrapassagem é quando eu atinjo a contramão, tá? Então, a faixa da direita é para os veículos grandes e lentos, vai todo mundo ali no cantinho. E a faixa da esquerda é para quem vai correr, são para os veículos mais rápidos, tá? Então, isso gosta muito de cair na prova, essa regrinha de percurso aí. Quem vai pela direita vai mais devagar, tá? Dá espaço para a pessoa passar pela esquerda. Aí agora eu te pergunto, os veículos, é permitido aos veículos transitar sobre calçadas? Transitar sobre calçadas não é extremamente proibido, tá? Lá na letra A vai estar falando que é proibido. Por quê? Porque eu posso entrar para dentro de uma garagem, eu posso acessar, por exemplo, um lote lindeiro, tá? Quem nunca ouviu essa palavra, um dia que vocês lerem o índice que tem atrás um vocabulário, que tem atrás do livrinho de exercício, tá? O livrinho de provinha. Atrás dele tem várias palavras e o significado. Igual lote lindeiro, por exemplo, só é tratado na parte de legislação de trânsito, porque eu não vejo essa palavra em outros lugares. O que significa lote lindeiro? É um imóvel à beira de uma rodovia, por exemplo, um posto de gasolina, um estacionamento. Tá? Então, lote lindeiro é diferente de garagem, tá, pessoal? O lote lindeiro é um espaço à beira de uma rodovia, não é necessariamente um lote, tá? É um imóvel, por exemplo, um posto de gasolina, um restaurante, e nesse caso eu posso sim passar sobre calçadas, tá? O veículo, no caso, tá?
Então, é permitido. Muito cuidado com a palavra nunca, tá? Hierarquia dos veículos, eu até tinha falado ontem, né? Tinha tratado ontem com vocês. Como que é a hierarquia nos veículos? Os maiores são responsáveis pelos menores, os menores pelos não motorizados, os não motorizados e todos os outros pelos pedestres. Então, essa hierarquia também cai na prova, dentro de outras perguntas, dentro de outro contexto, né? Mas se tiver um acidente entre um caminhão e uma motocicleta, quem vai ser responsabilizado antes de outros questionamentos, viu, gente? Vai ser o caminhão, porque o caminhão é responsável para manter, né, a distância lateral de segurança de 1,5 metros do motociclista e ainda mantê-lo no seu campo de visão. Porque a gente tem que tomar cuidado, inclusive quem está no veículo, tá, quem está em carros pequenos mesmo, tem que manter o pedestre sempre no seu campo de visão, porque ele pode ficar em alguns pontos, são chamados pontos cegos. O que é um ponto cego? Um lugar, por exemplo, onde eu olho, eu não consigo ver, mas depois, se eu movimento a cabeça, eu consigo visualizar. Então, ele provavelmente está num ponto cego. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a coluna do carro, né, ela consegue esconder o motociclista ali quando você movimenta o rosto, quando você confere no retrovisor, quando você olha, né? Por isso que a cabeça, no momento do exame, ela tem que ir para fora mesmo e olhar. Porque o retrovisor, ele não passa uma noção correta de distância e de velocidade. Então, muito cuidado com o ponto cego do veículo, para quem anda de moto aí. Se você vê o rosto do caminhão, do caminhoneiro, ou o rosto do motorista do carro, ele está te vendo, porque a luz se propaga em linha reta, tá? Então, se você não está vendo o rosto, você provavelmente está no ponto cego do carro. Muito cuidado com isso. Aí agora a gente chega em uma das discussões maiores quando a gente fala norma de circulação e conduta. Se me perguntar o que mais cai, é questão de preferência, tá? Só que a questão de preferência, ela tem que ser analisada, pessoal, eu gosto de explicar particularmente, sem aquela regrinha, né, do anti-horário, o sentido do anti-horário. Eu prefiro que vocês entendam para não ficar com decoreba. Então, quem está na rodovia, e se falar que é uma rodovia, tem que estar escrito na prova, viu, gente? Eu não posso simplesmente, só porque está um desenho do asfalto, supor que é uma rodovia. Não existe isso. Porque existem vias que são vias de trânsito rápido, até mesmo vias, né, urbanas de local, que ela está asfaltada, ela está pavimentada. Porém, ela não é, a utilização dela não é para ligar uma cidade na outra. Então, ela não é uma via rural. Mesmo estando asfaltada, ela não vai ser uma rodovia. Tá? Então, muito cuidado com esse desenho, ele tem que estar te falando. E primeira coisa que eu vou analisar no desenho, além de ver se tem o nome rodovia, é ver se tem sinalização. Eu só discuto preferência em cruzamento não sinalizado. Que se tem uma placa, se tem um agente, se tem um semáforo, eu vou obedecer a sinalização de maior prevalência. Eu só discuto preferência onde não tem sinalização. Então, se existe sinalização, se tivesse, por exemplo, uma placa de parada obrigatória, eu teria que parar o meu veículo. Entendeu? Ah, tem escrito rodovia. Então, quem está na rodovia passa primeiro. Essa é uma regrinha. Segunda regrinha, quem está na rotatória termina de fazer o movimento, termina de fazer a manobra. E a terceira regrinha é a regra da direita. Essa confunde todo mundo. Porque fica todo mundo, né? Direita, esquerda, tá? Minha direita é a direita do outro. Vamos entender agora o que é a regra da direita, então. Só passando aqui, vou passar o slide. Veículos sobre trilhos, não vou parar um trem para discutir preferência, né, gente? Eu deixo o trem passar para lá com Deus. Então, veículos sobre trilhos têm preferência sobre todos os demais. Agora, a regra da direita, para a gente entender bem, vamos analisar essas duas situações aqui. Qual que é a minha dica para a regra da direita, para vocês nunca mais esquecer disso, viu, gente? Localiza o motorista. Por quê? Porque o Código de Trânsito ele foi feito para proteger a vida do motorista. Se protege a vida do motorista, eles entendem assim, viu, gente? Protege a vida dos demais, tá? Então, numa colisão, imagina uma colisão entre o carrinho vermelho e o carro amarelo. Qual carro vai ter o lado do motorista atingido?
entre o carro vermelho e o carro amarelo. Se tiver uma batida entre os dois, qual carro vai ter o lado do motorista atingido? Responde, gente. É só o vermelho. O lado, se tiver uma batida entre o vermelho e o amarelo, qual lado vai ser? O amarelo, mano. Vai ser o amarelo. O amarelo vai ter o lado do... o segundo desenho. É no primeiro desenho. No primeiro desenho, o amarelo. É amarelo. Então, se o amarelo vai ter o lado do motorista atingido, o amarelo passa primeiro. É assim que funciona. Você vai imaginar uma batida entre os dois carros. Primeira coisa, acha onde que está o motorista ali. Pode até colocar o dedinho lá na hora da prova. O motorista está desse lado. O motorista está desse lado, nesse carro aqui. Então, se bater os dois, qual carro vai ter o lado do motorista atingido? Isso funciona tanto para cruzamento, quanto para entroncamento, aqueles entroncamentos em Y, entroncamento em T. Você vai imaginar uma colisão entre os dois carros e ver qual lado do motorista vai ser atingido. Por isso que existe a regra da direita, gente. É para isso, é para proteger a vida do motorista. Você entendeu isso? Acabou. Não tem que preocupar mais com o sentido anti-horário, sentido horário. E se colocar 4 carrinhos? Vamos começar a complicar aqui, então, a situação. Se colocar 4, vai ficar difícil. Vamos ver. Não fica difícil. Por que não fica difícil? Primeiro aqui, né, fazendo conversão, o laranja vai fazer uma conversão, lembrando que tomar muito cuidado com o tipo de pergunta, porque quem é responsável pela segurança da manobra é quem está executando. Por exemplo, eu estou no trânsito, aí do nada eu decido fazer uma conversão é manobra. Então, eu sou responsável pela segurança da manobra. Tá? Então, tomar muito cuidado com essa responsabilidade. Agora, preferência vai ter quem não for ter o seu lado do motorista atingido. Então, vamos começar a colocar mais carrinhos aqui, só para complicar. E aqui, como que acontece? Como que eu vou fazer? Agora colocou demais, complicou, eu já não sei mais qual que passa primeiro. Gente, não vai cair na prova perguntando uma pergunta só, quem passa primeiro desses todos aí? Por quê? Porque nesse segundo desenho aí, o amarelo e o verde não interferem em nada. Eu pergunto quem passa primeiro, o amarelo ou o verde? Qualquer um. Eles não se cruzam, tá? Então, muito cuidado com isso. Se cair 4 carrinhos, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente analisar um em relação ao outro. A prova vai ter que te falar isso. O vermelho em relação ao amarelo. Qual passa primeiro? Aí você vai imaginar, se tiver uma colisão entre o vermelho e o amarelo, qual carro vai ter o lado do motorista atingido? Nesse caso do primeiro desenho, o vermelho vai ter o lado do motorista atingido. Então, o vermelho passa primeiro. Aí você vai analisar questão por questão, alternativa por alternativa. Aí eles começam a complicar. Já entendi a regra da direita. Vocês já entenderam? Posso complicar mais? Vai, pode. Então, vão lá complicando. Aí eles vêm e colocam aqui no meio desses carrinhos, a gente vai colocar uma ambulância. E agora? Como é que eu faço? Essa ambulância, sabe? Pode falar. Vai depender se a sirene da ambulância está ligada ou não. Tipo assim, se ela estiver ligada, ela tem preferência de passar. Porque se ela estiver no seu devido serviço de salvamento, ela vai passar primeiro, não porque ela... Isso aí, Angélica, se ela tiver com a sirene ligada, ela, na verdade, ela não vai ter preferência. Aí que está a pegadinha da prova. Se a sirene estiver ligada, ela vai ter prioridade. Isso. Se a sirene está desligada, ela disputa preferência como um carro normal. Se ela for ter o lado do motorista atingido, passa primeiro. Se ela for ter o lado do motorista atingido, olha, tá? Agora, se tiver no devido serviço de salvamento, com a sirene ou com o giroflex ligado, aí ela passa. E como que eu vou saber disso na prova? A prova tem que falar. O desenho assim, das ondas, né, da sirene, ou vai ter o desenho das luzinhas piscando, eles põem sempre uma setinha
tem que mostrar que está movimentando. Tá? Por exemplo, se nesse desenho 1 aí, eu tivesse escrito rodovia, aí os carros que estivessem na rodovia iam passar, mas o desenho tem que te informar. Tá? É igual outra sinalização que gosta muito de cair na prova e vocês passam batido, gente. É a linha de retenção. É uma linha branca que fica na frente dos carros. Ela tem a mesma força que o símbolo de V preferência. Então, onde tem linha de retenção, eu acho até que no próximo slide aqui tem um desenho dela. Onde tem a linha de retenção, esse desenho aí, ó. Esse desenho que está aqui no primeiro, tá vendo? Isso é uma sinalização de trânsito. Existem 2 tipos de sinalização. A vertical, que seria as placas, tá? E a horizontal, que ela é ao longo do pavimento, ela está inscrita no pavimento. E essa aí significa a mesma coisa que dê a preferência. Se tiver vindo o carro azul ali tem que parar. E por quê? Porque ele vai estar obedecendo a sinalização de maior prevalência, que não é norma de circulação e conduta. Entendeu? Então, não discuto preferência em cruzamento sinalizado. Quando você tem entroncamento de via, uma via está encontrando com a outra. Pode ser um entroncamento em T, igual está aí no segundo desenho. Nesse caso, o carro que for ter o lado do motorista atingido tem que aguardar. E o outro que estiver fazendo a manobra vai fazer a manobra. Lembrando que se for em rodovia, quem está na rodovia segue o caminho da luz, passa primeiro. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Entroncamento em Y, tá? O desenho do entroncamento em Y é a mesma coisa. Eu vou imaginar a colisão entre os 2 carros. Fica até repetitivo, viu, gente? Agora, se eu falar para vocês que a ambulância, igual eu falei, a ambulância não discute preferência. Então, ela faz o quê? Né? Ela tem prioridade. Aí existem outros veículos que também têm prioridade. Por exemplo, carros precedidos de batedores. Que são batedores? Sabe aqueles carros, igual lembra lá do curso de carga indivisível? Que teve até o desenho daquele barco em cima do carro. Aquelas cargas fora do tamanho convencional, elas têm que ser precedidas de batedores. Aí os veículos vêm com aquela bandeirinha laranja, mostrando que aquele veículo não vai parar no cruzamento. Os batedores têm a função de mostrar que aquele veículo tem prioridade de passagem, tá? É igual, por exemplo, batedores também pode ser aquelas motinhas que vêm na frente de carros carregando autoridade, papa, né? Do Lula. Se chegar aqui, eles não vão ficar parados em cruzamento. O que eles vão fazer? Vão passar, porque os batedores estão indicando, viu a presença de batedor, você vai saber que aquele carro não vai parar no cruzamento, mesmo que você tenha preferência, porque preferência a gente discute, prioridade não. Então, por exemplo, o Wellington tem preferência de abertura de aula, mas se chegar outro que precisa só de uma, o outro vai ter prioridade. Então, o Wellington vai perder. Entenderam? Então, prioridade eu não discuto, não. Preferência eu discuto. Outro caso de prioridade é o carro de prestadores de utilidade pública. Por exemplo, carros de fiscalização, caminhão de lixo, que é proibido parar ou estacionar menos de 3 metros da esquina. O caminhão de lixo faz o quê? Para na frente, às vezes até na frente da gente, mas ele está cumprindo a utilidade pública, ele está dentro do seu direito. Então, ele tem prioridade de parada e de estacionamento. Agora, bombeiro, ambulância, polícia, fiscalização, eles têm livre parada, livre estacionamento e livre passagem, desde que no seu devido serviço de salvamento. Beleza? Beleza. Então, vamos lá agora. Entender. Só vai ter prioridade se tiver com o giroflex ligado, se tiver identificado. O que eu devo fazer como condutor? Deixar a passagem livre pela esquerda. Nesse caso, é a única vez que o pedestre perde a sua razão. O pedestre perde para a ambulância. Está com a sirene ligada, ele deve aguardar no passeio. Tirando disso, todas as vezes que o pedestre manifestar a vontade de atravessar a rua, né, manifestar mesmo, botar o pé,
tem que aguardar ele concluir a travessia, e somente depois que ele coloca os 2 pés na outra calçada que ele concluiu. Então, tem gente que toma pau na prova por isso. Só para reforçar aí, para vocês não esquecerem mais, quais são as regras de preferência? Rodovia, rotatória e quem vem pela direita. A direita é para proteger a vida do motorista. E a prioridade? Prioridade, quem tem prioridade? Socorro, salvamento, polícia, operação de trânsito, carros precedidos por batedores e serviço de utilidade pública. Isso tem que ficar bem claro na mente. E eu só discuto preferência em cruzamento não sinalizado. Se tem sinalização, se tem agente, se tem semáforo, tem nem que falar em preferência. Norma, circulação e conduta é o último caso, tá, gente? Ela pede para qualquer outra sinalização, até mesmo para inscrição no pavimento. Tem um desenho dê a preferência, você já vai parar e dá a preferência. Não obedece a sua preferência, não. Pode falar, André. Ô, Desiane, quando tem uma faixa de pedestre para atravessar, né? Você falou aí que a gente bota o pé, o motorista tem que parar para passar. Porém, se essa faixa tiver um semáforo nela, a gente tem que esperar o sinal, né? Sim, tem que esperar. Tem regra para pedestre também, nós vamos ver essas regras, eu acredito que na aula de hoje ainda, tá? Porque o pedestre ele tem que atravessar a rua sempre na perpendicular. O que é isso? Eu não posso tangenciar a rua, sair de um ponto e chegar, e fazendo volta até no outro ponto. Eu tenho que ser perpendicular, sair de um ponto e chegar num ponto reto do outro lado da rua. Existe essa regra. Se eu vou caminhar, eu tenho que caminhar no sentido oposto dos veículos. Essas são as regras, normas de circulação e conduta para pedestre. Se tem faixa de pedestre, eu devo atravessar na faixa. Se não tem faixa, eu manifesto interesse de atravessar, aí é o dever do condutor de parar. Entendeu? Se não tiver faixa. Mas se tiver faixa, ele tem que parar só na faixa para você. Não pode ficar atravessando antes da faixa, o motorista não vai ser obrigado a parar. Mas só que tem que, infelizmente, no nosso estado, essa regrinha aí ela não é respeitada. Por quê? É igual, tem outros estados aí que você chega, você botou o pé na rua, independente independente de ter faixa de pedestre ou não, o carro para. Aqui em Rio Casca, até na faixa de pedestre, eles não param. É complicado isso, porque é uma questão de educação de trânsito. Igual tem cidades que são mais educados mesmo. Então, por exemplo, em Viçosa, você observa o trânsito em Viçosa, é completamente diferente do trânsito em Ponte Nova. Desde os pedestres até os motoristas, eles dão certo para tudo, para direitinho na faixa, todo mundo atravessa na faixa. Então, existe diferença dessa educação. E é muito interessante vocês observarem isso, porque hoje vocês estão na posição de pedestre, mas vocês já estão evoluindo para a posição de condutor. Então, sempre que forem atravessar a rua, pense na situação do colega que está dirigindo, né? Porque o ideal é trabalhar todo mundo, cada um fazendo o seu papel. O pedestre ele tem que ser consciente também, não só o motorista, né? Para evitar acidente e evitar transtorno, porque às vezes a pessoa tem que parar de uma hora para outra, e o de trás não vê, não consegue visualizar, não está na distância de 2 segundos, e acaba acontecendo acidente. Certinho, pessoal? Ficou claro aí? Certinho. Ficou claríssimo. Então, vamos lá. Outra questão que gosta muito de cair é sobre a mudança de direção. Se eu vou fazer uma conversão, o que é conversão? Eu vou mudar minha direção, eu vou convergir para a direita, o trânsito se faz pela direita. Então, eu vou simplesmente vou virar e vou fazer minha conversão à direita. A direita é muito tranquila, eu estou dentro da minha mão de direção. E se eu for convergir à esquerda? Essa, eu acho que de 10 provas, 8 caem uma pergunta sobre conversão à esquerda, tá? Por quê? Porque existe esse grau de dificuldade. Existem essas 3 situações. Se eu for convergir em via urbana, o que é isso? Dentro da cidade, e a gente vê muita gente que não sabe isso, viu, gente? Vou convergir, fazer uma conversão. Eu vou entrar para a esquerda. O que eu tenho que fazer? Eu vou para o meio da via. Existe um bordo que a gente fala, é o bordo central, seria o meio da pista.
O bordo lateral, que seria, né, a beirada da pista. Nesse caso, em vias urbanas de mão dupla, eu vou para o meio, para o bordo central, eu deixo a esquerda livre, eu deixo a direita livre, e é a única vez que o carro pode ultrapassar pela direita. Quando o carro da frente der sinal que vai entrar para a esquerda. Então, ele tem que deixar a direita livre e a mão, né, a esquerda livre também, quando é de sentido duplo. Se for de sentido único, eu vou o mais à esquerda possível. Agora, numa rodovia, eu não vou parar no meio da rodovia e ficar sinalizando, aguardando um momento seguro, que o caminhão vai fazer o quê? Vai passar em cima de mim. Na rodovia, eu vou para o acostamento. O acostamento, gente, lembrando que o acostamento não é para transitar. O acostamento, ele é para parar, para fazer parada de mobilização ou para fazer conversão. Tá? O que é imobilização de emergência? O carro quebrou, eu estou sentindo mal, eu vou usar o acostamento para isso. Mas eu não posso, por exemplo, transitar devagarzinho pelo acostamento. Isso é infração gravíssima, tá? Dá multa e a pessoa, caminhoneiro, por exemplo, que lembrando que o motorista profissional, toda infração dele tem um fator agravante, tá? Então, muito cuidado. Por isso, caminhoneiro não vai para o acostamento para dar passagem para ninguém. Pode pensar isso e observar isso nas estradas. Então, eu tenho que parar no acostamento, no caso de rodovia, sinalizar que eu vou entrar para a esquerda e fazer a conversão. Manobra de retorno eu devo fazer sempre em locais possíveis. O que é isso em locais possíveis? Não pode dar aquele famoso tumê, né? Chegar na porta de uma garagem, enfia o carro e vai várias manobras e vira o carro no meio da rua, porque isso pode causar acidente. Agora, só para dar o exemplo, uma conversão à direita, para vocês verem como que é feito. E no caso de conversão à esquerda, as 3 situações aí para vocês visualizarem. Se for mão dupla, eu vou para o bordo central, eu vou para o meio da via. Tá? Isso acontece muito, tem condutor que não sabe fazer isso. Aí vai lá e para lá no cantinho, atrapalha o trânsito todo, porque ele não deixa a direita livre para o carro passar. Então, o carro não vai ter como passar, vai ter que parar para ele fazer uma conversão. E ele está parando o trânsito todo. Se for mão única, eu vou mais à esquerda possível. E se for em rodovia, eu vou para o acostamento para me conseguir fazer a conversão. Retorno eu vou fazer nos locais possíveis de fazer, com alargamento de pista ou um local sinalizado, tá? Não pode fazer retorno, né, em local proibido, onde tiver placa proibido, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E outro termo que cai muito na prova, eu já falei várias vezes aqui durante a aula, é passagem e ultrapassagem. Tem alguns termos que durante, né, eu vou passar esse carro. Na verdade, a gente usa esse termo passar, mas quando você passa, você não vai na contramão, tá? Ultrapassar, você sai da sua mão de direção e volta para a sua mão, né? Então, você ultrapassa. Você tem que ir para a contramão de direção. Esse é um termo que gosta muito de cair na prova, porque a pessoa, às vezes, não coloca maldade. Tem alguns termos que a gente usa no dia a dia. A única vez que eu posso ultrapassar pela direita, como eu já falei, é quando o carro da frente der sinal que vai entrar para a esquerda. E nesse caso aí, é uma via de sentido único, ele foi o mais à esquerda possível e entrou. Antes de ultrapassar, gente, a gente precisa sinalizar, tá? Não é usado mais gesto de braço de condutor, mas gosta de cair na prova, né? Vamos lembrar, então, quais que são os sinais de braço do condutor? Quando eu vou virar para a direita, né, eu levanto a mão, faço esse gesto aqui. Quando eu vou entrar para a esquerda, o braço é esticado. Quando vai diminuir a marcha, o braço balança. Esses são os gestos do condutor que cai dentro da prova na parte de sinalização. Então, antes de ultrapassar, eu preciso verificar se o carro da frente, se o carro de trás não deu sinal que vai ultrapassar, se o carro da frente não tem intenção de ultrapassar um terceiro, e observar se a contramão está livre para me passar, se eu estou no local permitido e seguro para fazer essa ultrapassagem. Quando que eu posso ultrapassar mesmo? Quando a linha é segmentada. Se for segmentada, eu posso ultrapassar. Se for pontilhada, tá? Cai dessas duas formas na prova também.
Ao ser ultrapassado, você deve deixar livre a passagem, não acelerar, tá? Senão faz igual no desenho, né? Vai acelerando e o outro tentando te passar e você está aumentando a velocidade. Então, não deve manter dentro da sua faixa e não acelerar. É proibido ultrapassar, né, em vias de mão dupla, quando os trechos, né, de curva, o que é aclive? Subida, né, sem visibilidade, ponte, viaduto, passagem de nível, travessia de pedestre, não pode ultrapassar. Passagem de nível seria quebra-mola, tá, gente? Um exemplo de passagem de nível. Nem quebra-mola eu não posso ultrapassar. E eu acho que vocês já devem ter visto muita gente aí ultrapassando em quebra-mola, porque é bem comum essa infração. Polícia pegar, para na hora, tá? Trevo, não pode ultrapassar também. Ao ultrapassar veículo de transporte coletivo, não sei se vocês já viram, mas aqueles ônibus dos Estados Unidos, eles baixam até uma placa pare, né? Ele tem uma placa de parada obrigatória. Toda vez que ele para, ele abre essa placa. Por quê? A tendência é a pessoa descer do ônibus e querer atravessar. Então, toda vez que for ultrapassar um ônibus, tomar muito cuidado, porque já é normal do pedestre querer passar para o outro lado, na frente do ônibus. Outro termo que gosta muito de cair na prova, cobrando, não perguntando o que significa, mas querendo saber se vocês sabem o que significa, é parada e estacionamento. No dia a dia, a gente fala, estou parado em tal lugar, o carro está parado. Mas parar é diferente de estacionar para a prova, viu, gente? Se eu estou parado, é o tempo suficiente para embarcar e desembarcar. Tem que ter uma pessoa entrando ou saindo do carro. Aí eu estou parado. Agora, se não tem ninguém saindo nem subindo no carro, eu estou estacionado. Então, é diferente esse termo. Por que que eu tenho que pensar diferente nisso? Porque na prova eles podem usar isso. Um carro, um veículo parado na porta de uma garagem ou de uma calçada rebaixada, que significa a mesma coisa, ele está passível de remoção? Por quê? Porque parar, o motorista simplesmente vai arrancar na hora que a pessoa acabar de descer. Ele te falou, ele parou para desembarque, entendeu? Porque a parada é o tempo suficiente para embarque e desembarque. Se ele te falou que está parado, está descendo ou está subindo alguém. Então, não vai ser passível de remoção. Entenderam agora a diferença? Por que a gente tem que ter essa noção? Pode falar, Andréia. Quer levantar a mão? Pode falar. Eu acho que tem gente com a mão levantada. É só desativar o microfone e me interromper aí, viu, gente? Não levantei a mão, não. Ah, tá. Porque tá aparecendo aqui para mim que tá com a mão levantada. Não, é que eu que levantei, eu estava esperando a André falar. Parada é diferente de como é que é? Descarga e... Ah, tá. Nós vamos falar agora de carga e descarga. Por quê? Carga e descarga entende como operação estacionamento, tá? Carga e descarga é estacionamento. Ah, então beleza. Tá bom? Carga e descarga não é parar. Nós vamos ver agora o desenho aqui, ó. Carga e descarga é uma operação de estacionamento. Não é questão de parada, tá? Se eu estou descarregando uma carga, é diferente de pessoa, viu, gente? Então, carga e descarga não é para embarque e desembarque. Carga e descarga é estacionamento. Por isso que até tem informações complementares na placa de estacionamento. Quando é para carga e descarga, ela vai ter escrito lá embaixo, tá? Lembrando que tem placas, tem sinalizações que não aceitam informações complementares. Por exemplo, parada obrigatória. Eu não posso colocar parada obrigatória em caso de só para caminhão. Não, ela não aceita informação complementar. Ou para ou não para. Dê a preferência. Também não aceita informação complementar. Então, a R1 e a R2 são os dois números das placas, tá? De parada obrigatória e dê a preferência, elas não aceitam informação complementar, já é diferente de uma informação de estacionamento, tá? O estacionamento, você vai ter lá os horários que pode, os tipos de veículos que podem estacionar, então, isso é informação complementar, que também cai esse termo na prova. Em rodovia, gente, igual falei, né, a questão da mudança de direção. Nas rodovias, veículos parados ou estacionados devem sempre posicionar fora da pista de rolamento.
que é isso? Se eu preciso consertar ou atender uma ligação ou consertar alguma coisa, eu vou parar fora da pista. Ah, mas não tem movimento. Não pode parar, mesmo que sinalize. Só se você não tiver espaço para isso. Aí não tem outra forma. É permitido parada para manobras de mudança de direção, como eu falei, o negócio vai entrar para a esquerda, você vai parar sempre no estacionamento e já no acostamento e jamais transitar nele. Imobilização de emergência, de preferência fora, né, do coisa, se não tiver jeito, o carro quebrou no meio da pista, eu tenho que sinalizar. Como que o CONTRAN pede para sinalizar? Colocando pisca-alerta, triângulo, pode colocar arbusto, pedaço de árvore, uma pessoa balançando a mão, isso tudo é sinalização, tá, gente? Vale tudo, tem que sinalizar, não pode deixar. E é infração de trânsito não tirar a sinalização, tem carro que vai embora lá até o triângulo para trás. Se o policial ver e souber que carro fez isso, ele vai autuar, tá? É infração de trânsito. A maioria deixa os galhos tudo para trás, né? Sai e a gente que se lasque para entender que o acidente não está mais ali ou que aquele carro já foi consertado. Os veículos de 2 rodas têm regra também, não pode parar a moto de qualquer maneira, tá? Os veículos de 2 rodas, eles devem parar perpendicular, já falei essa palavra aqui várias vezes. O que é perpendicular? Formando um ângulo reto com a calçada, tá? É igual eu vou atravessar, eu tenho que atravessar reto. Perpendicular significa ângulo reto, eu tenho que atravessar de forma reta. E a moto tem que ficar reta a calçada para caber, até para caber mais e não gerar acidentes. Embarque e desembarque. Parece óbvio, mas na prova pode confundir vocês, que o embarque e desembarque deve ser feito pelo lado da calçada, no seu condutor, que não tem jeito, né, gente? É pelo outro lado mesmo. Toma muito cuidado, isso é uma infração gravíssima, eu já vi gente perder a carteira, outros perdem a porta do carro, né? Nós temos um carro da escola que está batido. O que acontece? A pessoa abre a porta sem observar o movimento do trânsito, aí causa acidente. Isso é uma norma de circulação e conduta que, se desrespeitada, é uma infração grave. Então, por isso que a pessoa perde a carteira, viu, gente? Abrir a porta sem olhar. Ah, fez tudo direitinho, fez tudo perfeito, e na hora que desceu do carro, abriu a porta e quase causou um acidente. Então, é uma infração grave aí, muito cuidado, e pode causar mesmo. Eu já visualizei várias pessoas de bicicleta tomando capote por causa disso, se machuca bem. Muito cuidado com isso. Está acabando, viu, gente? Está quase acabando. Levanta a mão aí que está acabando. Onde que é proibido estacionar? Então, lembrando que estacionar é o tempo, né, superior do embarque e desembarque. Eu não estou falando mais de embarque e desembarque. Não posso estacionar em frente a rebaixamento de calçada, porque rebaixamento de calçada ou é garagem ou é para deficiente físico. Em frente a garagens, né, entradas de estacionamento, pontos de ônibus, a mais de 50 centímetros do meio-fio, tá? O bordo da pista, beirada da pista, significa a mesma coisa. Em áreas de estacionamento exclusivo para ambulância ou em áreas de segurança também, tá? É proibido. O que seria área de segurança? Em frente à delegacia, em frente a bancos, normalmente alguns têm até sinalização. Nos acostamentos das rodovias eu também não posso estacionar. Agora, proibido parar e estacionar. Aí eu já não posso nem parar para ninguém descer e nem parar para ninguém subir no carro, no caso. Então, a 5 metros da esquina, a menos 5 metros da esquina, em cima de ponte, texto como curva, a mais 50 centímetros do meio-fio, em áreas de segurança e sobre calçadas também, porque eu estou interrompendo o trânsito dos pedestres. Em cima de faixa de pedestre também não pode nem parar, nem estacionar. Lembrar também, gente, da área de conflito. Lembra daquele desenho que é um quadradinho todo zebradinho, todo riscadinho? Aquela que não gosta muito de cair na prova. Aquela chamada de área de conflito. Eu também não posso nem parar, nem estacionar e nem transitar em velocidade baixa naqueles locais, viu? Buzina. Tomar muito cuidado, gente, com questões de buzina na prova. Por quê? Porque às vezes a gente menospreza a buzina do carro. E a buzina é o item obrigatório de estar funcionando no carro. Por quê? Ela é para prevenir acidente, ela não é para cumprimentar, ela não é para fazer zoeira, ela é para prevenir acidente. Então, eu preciso usá-la de toques breves, nunca, né, de forma sucessiva, sempre como
Advertência, tá? Até nas vias rurais, o que é vias rurais? Em rodovias ou estradas, eu posso dar uma buzinadinha só para alertar a pessoa que está na frente ali e mostrar que eu já vou ultrapassar. Questão de farol, gente. Quando usar o farol baixo e o farol alto? Tomar muito cuidado, porque tem uma questão na prova que fala o seguinte, que eu posso, em vias não iluminadas, eu devo usar o farol alto. Todo o tempo? Não. Por quê? Para não cegar, né, quem está indo na frente. Eu não posso usar o farol alto nem quando eu estou atrás de um carro, nem quando eu estou cruzando com outro carro, para não cegar. Tá? Então, vias não iluminadas ou com iluminação precária, eu vou usar o farol alto, mas não quando eu seguir, nem quando eu cruzar com outro carro. Tirando disso, o farol baixo e a luz de rodagem diurna é obrigatória a todos os veículos, tá? O que seria? O carro não tem luz de rodagem diurna, eu vou ligar o farol baixo o tempo todo para facilitar a visualização nas vias rurais. Passou a ser obrigatório agora, recente, viu, gente? Então, farol baixo ou luz de rodagem diurna. Tem alguns carros que já vêm com eles, já um LEDzinho bem fininho, que já é a luz de rodagem diurna. Veículos de transporte coletivo, né, ciclo motorizado, no caso de motocicletas, todos devem usar farol baixo durante o dia. Todos os veículos, viu, gente? Passou a ser obrigatório. Oi? Tem alguém perguntando? Alguém perguntando, gente? Às vezes o microfone está baixo, eu não estou ouvindo. Não, é o... Não? Então, vamos lá. Piscar o farol. Teve uma pessoa que me questionou muito, inclusive até pesquisei na resolução. Ah, eu não gosto que pisque o farol para mim. Se piscar o farol para mim, eu fico brava, né? Vou nem contar que é meu marido, não. Eu não gosto. Piscar farol para ele, eu fico bravo. Mas o que acontece? Gente, quando a pessoa pisca farol, ele está te comunicando que ele ou é para advertir uma situação perigosa, ou ele está te indicando que quer te ultrapassar. Isso é uma comunicação prevista na resolução de trânsito, tá? Mas eu não posso piscar o farol, né, para, por exemplo, avisar que tem polícia. Se eu fizer isso, eu tomo multa, tá? Uma infração média. Mas para avisar que eu preciso ultrapassar, eu posso utilizar, tá? Como advertência. Então, vamos lá. E quando eu devo usar o pisca-alerta? Eu acho que muita gente tem dúvida disso. Porque na prova cai assim falando, quando eu devo usar o pisca-alerta? Quando for solicitado pela via. O que significa isso, solicitado pela via? Por exemplo, em frente a uma farmácia vai estar escrito lá, estacionamento permitido, 15 minutos com o pisca-alerta ligado, ou com as luzes de advertência ligado, tá? Luz de emergência ligado. Eu devo utilizar farol baixo sempre que eu atravessar, né, neblina, fumaça. Por quê, gente? Porque a luz, ela bate nas partículas, por exemplo, se for neblina, bate nas partículas de água e retorna. Se eu utilizar farol alto, eu não consigo ver nada. Vou formar um paredão na minha frente de reflexo. Por isso que usa farol baixo e, se precisar, eu ligo as luzes, né, de posição para facilitar para os outros veículos me verem melhor. Não parar, nunca atravessar uma nuvem de fumaça, nunca ficar parado, viu, gente? Sempre andar o máximo que vocês conseguirem, porque, né, velocidade baixa, mas não parar em nuvem de fumaça, beleza? Beleza. Por hoje, de normas de circulação e conduta, o que a gente tem que falar seria basicamente, não, tem mais uma coisinha aqui, peraí, que tem mais. Falar rapidão, que está acabando nosso tempo aqui de gravação. A gente precisa preocupar também, quando a gente fala de norma de circulação e conduta, pessoal, é com isso aqui, ó. Vou adiantar aqui só para vocês não ficarem sem conteúdo, tá? PDS a gente já falou no início. Eu tenho que falar sobre a classificação das vias aqui, para ninguém ficar sem essa informação. Crianças de 10 anos, a gente falou ontem, né? Crianças de 10 anos, até 10 anos, banco de trás, acima de 10 anos, banco da frente. E outra questão também, 7 anos, eu posso, acima de 7 anos, eu transito com elas na garupa da moto. Abaixo de 7 anos, eu não posso.
Agora, só para falar rapidinho com vocês aqui, por causa do tempo, sobre a classificação das vias. Acaba que a gente foi falando no decorrer da aula, mas para não ficar dúvida. As vias elas se dividem em vias urbanas, ou seja, dentro da cidade, e vias rurais, tá? Vias urbanas ligam um bairro no outro bairro. Via rural liga uma cidade na outra cidade. As vias rurais, elas se dividem em pavimentada, rodovia, e não pavimentada, estrada. E as vias urbanas aí complica um pouquinho mais, mas é de acordo com a largura, com a dimensão da via, com o número de entroncamento, com a velocidade que eu consigo atingir. Então, eu tenho a via de trânsito rápido, eu consigo atingir a velocidade de 80 km por hora nela facilmente. A via arterial, que eu já começo a diminuir um pouco a velocidade, ela já tem mais entroncamento. A coletora, que eu já tenho mais dificuldade de transitar nela, e a local. O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Quem classifica isso não é a gente não, viu, gente? É a prefeitura. Porém, essas vias urbanas, elas vão de acordo, por exemplo, a via local, ela vai levar uma ruazinha estreitinha, que vai ligar uma rua menor ainda na outra rua, tá? Tem poucas casas, eu tenho dificuldade de atingir a velocidade alta. Para que existe essa classificação? Porque nas vias onde eu não tiver sinalização de velocidade e acontecer acidente, tá? Os policiais precisam constar qual tipo de via que é. Por quê? Se eu falar que uma moto, numa via de trânsito rápido, estava em alta velocidade, ela tem que estar acima de 80 km por hora, não concorda? Agora, se ela estiver numa via arterial 80 km por hora, ela sim está acima da velocidade. Então, existe essa classificação das vias para a gente saber, igual via rural. Rodovia é o que mais cai para a gente entender a velocidade e tem que guardar, tá? Isso aí é uma decorebazinha que a gente tem que ter mesmo. Então, em via rural pavimentada, é até 110 km por hora. E tem feito muito recurso de multa em cima disso. Por quê, gente? Porque eu não tenho placa, eu posso andar até 110 km por hora. Aí vai lá, eles metem um radar sem placa. Se não tem placa de sinalização de velocidade, eu vou na velocidade normal de circulação e conduta, que é 110. Entenderam? Então, rodovia onde não tem sinalização, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motos, tá? Caminhão, ônibus, já diminui, tá? A velocidade que vai passar para 90 km, demais veículos com velocidade controlada vai ser 80 km. Mas o 110 da rodovia é interessante vocês guardarem. Por quê? Pessoal, qual é a única infração de trânsito que dá perda de carteira, tá? Que dá suspensão do direito de dirigir de imediato, sem processo administrativo. É transitar na velocidade acima de 50% da velocidade máxima. Então, por isso que eu tenho que saber qual via que ele estava circulando. Beleza? Nós vamos ter a aula de infrações e penalidades amanhã, aí eu tenho certeza que nessa mais pessoas vão ter dúvida, mas agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Momentozinho de vocês abrirem o coração aí e falar para a gente o que vocês acharam da aula. A aula, cara, eu tô desde segunda-feira aqui nas aulas, tô ajudando bastante, além do meu simulado aqui, que tá quase a Bíblia aqui, de tanto rabisco que tem, mas tem uma dúvida que na aula anterior, a minha mãe que ficou, na dúvida. Aí eu não soube responder. Se tipo assim, qual é o nome? Cadeira de bebê? Como é que é? Bebê conforto. Tipo assim, ele é obrigatório ainda? Tipo assim, sim, continua sendo obrigatório. Teve uma época que o bebê conforto passou a ser opcional, infração leve, mas agora passou a ser gravíssima de novo. Então, o neném tem que estar... E agora os carros estão vindo até com aquela Isofix, não sei se vocês já repararam. O que é o Isofix? Tem o lugar onde encaixa a cadeirinha. O carro já tem que ter esse dispositivo de segurança. Os carros mais novos já são como item obrigatório. Então, bebê conforto até 13 quilos, de costa para o movimento do veículo. Depois de 13 quilos, vai o assento de elevação ou buster. Depois desse assento de elevação, vai para
passa até 10 anos, ele senta no banco normal com cinto de segurança, até 10 anos, banco de trás. Lembrar dessas datas aí. Obrigada. Só isso mesmo. Mais alguma dúvida? Obrigada, Deise. Poliana, saudade, abraço para todo mundo aí, abraço na família, que eu tô vendo que a família também tá escutando, né, gente? Nem que seja obrigada aí, todo mundo tá escutando. Então, muito obrigada para vocês, viu, gente? Que Deus abençoe, que vocês tenham em mente que vocês são capazes muito mais do que vocês podem imaginar. E se tem o sonho de passar na prova, é estudando, acreditando que a gente consegue. Então, obrigado pela companhia aí. Boa noite. Vamos tirar o pé da janta de todo mundo, deve estar todo mundo com fome, né? Tchauzinho para vocês. Obrigado. Com Deus. Com Deus.